Nesse dia festivo, quero compartilhar a palavra de Deus com vocês sobre o tema: quem está com Jesus, recebe e compartilha bênçãos. Feliz aniversário! Aniversário é dia de festa, de comemoração, de alegria. 20 anos, com certeza temos aqui pessoas que estiveram lá na Assembleia de Fundação. 20 anos, por um lado, é pouco tempo, mas por outro lado, em 20 anos, Deus fez diferença na vida de muita gente que aqui ouviu a pregação do Santo Evangelho. Hoje nós queríamos estar reunidos, mas alguns estão aqui. De acordo com os protocolos, quantos podem estar aqui estão. Eu também queria estar pessoalmente. Já tive o privilégio de estar neste templo, alguns anos atrás, numa reunião de pastores. E hoje entro neste templo para dirigir essa mensagem neste culto dos 20 anos da Congregação Trindade. Sinto-me feliz e honrado em estar com vocês. E escolhi um texto de um dia de festa. Ou talvez não era festa, era trabalho, mas festa dá trabalho. E o texto de Marcos, ele nos relata um dia festivo. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria da atenção de cada um, para nós pensarmos sobre o meu relacionamento com Deus. Como eu estou com Deus? Eu conheço Jesus? Quanto eu sei do valor da obra de Jesus? Que lugar Jesus ocupa na minha vida, no dia a dia? E as pessoas? Que lugar as pessoas ocupam na minha vida? Creio que essa pergunta é mais fácil de responder porque a gente está com saudade de tanta gente. Mas o quanto nós nos importamos com as pessoas e com a salvação delas? Eu acho que o texto do Evangelho de Marcos 6 nos ajuda a responder algumas coisas. O que estava acontecendo nesse texto é um relatório. É um dia de relatório, uma reunião de missão, para elencar ao Mestre Jesus o que havia acontecido num trabalho anterior, realizado pelos apóstolos. A missão era simples e direta. Eram 12 discípulos e a missão dada foi cumprida. Mas o evangelho lido não nos revela exatamente qual era essa missão. Quando o texto fala de que estavam reunidos, relataram, é preciso voltarmos no próprio capítulo 6, a partir do versículo 7, para entender melhor, quando diz: Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias.
como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Esta foi a missão dada por Jesus. Vamos entender essa missão. Os discípulos receberam o poder de expulsar espíritos maus, orientados para levar apenas o necessário. Quando entravam numa cidade, ficavam hospedados numa casa. Se as pessoas não quisessem receber, sacuda o pó da sandália contra aquela gente. Simples assim. E o versículo 12 revela como eles trabalharam. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Vamos dizer isso de outra forma. Eles receberam poder de Deus para limpar a área, expulsar os espíritos maus. Eles receberam orientação de se relacionar com as pessoas, conviver, morar com elas, participando da vida diária de todos. E uma ordem: sacudir o pó da sandália contra quem não quer se relacionar com eles, quem não quer recebê-los. Agora temos elementos para viajar com esse texto. O poder foi dado por Jesus e o relacionamento, a vivência e a rejeição era uma possibilidade para as pessoas daquelas cidades. A metodologia que os discípulos usaram foi anunciar arrependimento. O arrependimento expulsa o demônio da vida das pessoas, pois o diabo não convive onde reina o perdão. O diabo é o pai da mentira. Onde Deus habita, o perdão habita, o diabo bate em retirada. Eles também curavam os doentes com óleo. O óleo aparece na Bíblia como a farmácia inteira. O óleo, o vinho, são praticamente os dois medicamentos usados para tudo na Bíblia. Aplicavam óleo como forma medicinal. Essas ações ocorreram na convivência com as pessoas, estando ali hospedados nas casas, relacionando-se, participando da vida, das alegrias e das tristezas. Quem não quisesse isso, sacuda o pó da sandália contra aquela gente. Voltando ao texto do Evangelho, esse trabalho foi realizado pelos 12 discípulos. Estavam relatando, era o dia do relatório. Devem ter contado casos dos mais diferentes. Imagino o quanto tinha histórias, ou como hoje nós queremos dizer, os cases. Situações dignas de relato para aprendizado. Quando eu li o texto a primeira vez, para preparar a mensagem, eu me perguntei, de onde veio tanta gente? Agora, tendo lido essa parte anterior, já dá para entender de onde veio tanta gente. Os discípulos conviveram com as pessoas, se relacionaram
levaram a palavra e cuidaram das pessoas. E este povo foi no relatório. Foi no dia para ouvir as histórias e era uma multidão. Vieram deste relacionamento nas diferentes cidades e como os discípulos eram 12 e foram de 2 em 2, então em 6 regiões, povoados ou cidades. E a multidão se reuniu. Milhares de pessoas vieram acompanhar o relatório dos discípulos. Acompanhar o relatório com gratidão por terem os seus pecados perdoados por Deus e que o ensino dos apóstolos os conduziu ao arrependimento. E ainda mais, muitos foram curados de suas doenças. Não de uma forma maravilhosa, mas colocando remédio, usando medicina natural do óleo daquela época. E isto fez com que estas pessoas crescem em Jesus e quisessem conhecer mais sobre Ele. O grande milagre desse dia foi as pessoas seguindo Jesus. Mas no fim da tarde, havia uma necessidade física. Os discípulos já estavam cansados de tanto trabalho, de tanto ensino, relato. Jesus disse, vamos atravessar o lago e a gente pega um lugar deserto e descansa um pouco. Não deu certo, o povo correu pela margem, chegou lá antes. Jesus olha para eles e vê como ovelhas sem pastor. E ele continua ensinando, ele continua orientando, ele continua cuidando desta gente. Mas os líderes perderam o foco. Parece que isso é muito comum na vida humana. De repente, todos aqueles relatos, toda aquela multidão sendo ensinada, perde o sentido. Parece que terminou a missão. Bateu a fome, não tem comida para todos, vamos dispensar o povão para que se vire. Jesus pergunta, quanto vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. É como se o tesoureiro perguntasse, ou alguém perguntasse para o tesoureiro, quanto dinheiro tem em caixa? E ele dissesse, olha, o que tem aqui não dá nem para nós. E a decisão, a orientação para com Jesus é, despede, diz para eles que já deu por hoje. A gente gosta desse povo, mas eles já precisam ir para casa. Mas a salvação havia chegado àquelas pessoas e os líderes da igreja estavam querendo encerrar a atividade. Não podia ser assim. Jesus orienta que eles mesmos deem de comer àquela gente. Mas ele sabe que a igreja sozinha não consegue fazer isso. A igreja sozinha, independente de Jesus, é nada. E Jesus sabe que ele precisa agir. Por isso ele orienta de forma ordenada, que sentem em grupos, em comunhão, com dignidade, ficar bonito, organizado. E aí Jesus também não faz sozinho. Ele envolve a igreja para trabalhar. Ele toma o pão e o peixe e ora a Deus em gratidão e manda distribuir. E os discípulos que já estavam cansados, já estavam querendo ficar sozinhos, começam a trabalhar e distribuem alimento. E aí, na prática, Jesus ensinou mais uma vez. Ele ensinou algo assim: se vocês pensam a partir de vocês, falta dinheiro e tem apenas 5 pães e 2 peixes. Mas se vocês pensam a partir de mim, de Jesus, tem para todos e sobra.
Não dá para parar de trabalhar. Conviver com as pessoas, anunciar arrependimento e perdão, e curar as feridas e as dores da vida. Este foi o trabalho dos discípulos, que reuniu multidões. Até o fim do dia, os discípulos tinham esquecido de tudo isso. Nós também trabalhamos na missão como se fosse um projeto de início, meio e fim. Mas Jesus sempre de novo nos mostra que é um trabalho contínuo. O relatório terminou, já tem as demandas da tarde, é preciso tomar um café, tomar um chá com cuca no final da tarde para se relacionar mais uma vez com esse povo antes que eles voltem para casa. A igreja tem o papel de ser o elo entre as pessoas sem Jesus e o próprio Jesus. Conectá-las. E nesta perspectiva a missão não para. Se os discípulos esqueceram, imagina nós hoje no século 21, no terceiro milênio. Precisamos estar atentos para estarmos dispostos a nos relacionar com as pessoas pagãs, com as pessoas que estão orientadas de forma equivocada sobre a verdade da palavra. Nós precisamos de amizades não cristãs para sermos sal e luz na vida delas, para podermos testemunhar e anunciar que o diabo se retire, anunciando perdão para essas pessoas. Por vezes vivemos como igreja como se nós fôssemos um fim em nós mesmos. A gente planeja, pensa, faz, muda horário, faz as coisas, porque somos nós. Mas igreja não é isso. Nós seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas há uma missão a fazer. Há um trabalho a desenvolver. Nós fomos chamados como instrumentos de Deus para tirar a gente do caminho do inferno, na direção da cruz e da salvação. O diabo não entrega ninguém fácil. Ele tem suas artimanhas. Por isso, é preciso estar atento de que a missão é de Deus. O trabalho a ser feito para que a missão aconteça é nosso como igreja. A obra de Deus é maior. E a nossa alegria é porque nós já estamos inscritos no livro da vida. E por isso nós nos relacionamos com Jesus e precisamos sempre de novo do culto, do lugar onde Ele nos serve com palavra, perdão, e inclusive por meio do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Cristo, nos alimenta de forma física e espiritual. E nos envia no final do culto com a bênção dizendo: faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Porque Jesus sabe que lá fora nós teremos desafios, os quais nós não conseguimos enfrentar sozinho. Por isso ele diz: eu sei disso e eu vou com você. Eu vou com você para que você possa semear, você possa anunciar, você possa expulsar o demônio da vida das pessoas, anunciando perdão, para que as pessoas tenham paz com Deus. E por meio da bênção, Jesus ir conosco, Ele também é instrumento nas nossas vidas para nos trazer de volta no estudo bíblico, no culto, e nas diferentes formas de receber o alimento espiritual e compartilhá-lo. Quem está com Jesus, recebe e compartilha bênçãos. Quem está com Jesus, recebe o necessário para a sua salvação, mas não se torna estático como alguém que recebe e consome, mas como alguém que recebe
e cheio desta palavra, cheio desse serviço de Deus na vida, compartilha o bom perfume da fé e da salvação. É bom estar com Jesus. Nestes 20 anos, crianças foram batizadas, bênçãos foram proferidas sobre matrimônios e crianças foram recebidas na ceia do Senhor. E assim, a palavra continua sendo anunciada. Mas adultos entraram por esta porta e ouviram o Evangelho e nele creram e se congregam aqui. Este é o trabalho da igreja. Continuar anunciando e acolhendo para que o reino cresça, a igreja se estabeleça e muitos estejam ouvindo Jesus e anunciando perdão, vida e salvação. Que o bom Deus abençoe esta congregação. Não por mais 20 anos, mas em todos os dias, por tantos anos que o Senhor permitir, para que aqui seja lugar de salvação. Em nome de Jesus. Amém.